Oi, gente, bom dia, boa madrugada. Estamos no quarto dia já, passamos da metade. Estamos no nosso quarto dia de madrugada aqui, na madrugada, né? Confesso que é, hoje, assim como outros dias, cada um por um motivo, não é fácil acordar, né? Hoje não foi fácil acordar porque ontem eu fui dormir um pouquinho mais tarde, por conta de a gente estar na igreja. Outros dias não foram tão fáceis porque estava muito mais frio do que hoje. Teve dia que eu acordei e estava 1 grau, com sensação térmica de -1, -2. Então, são dias que a gente levanta, mas que o corpo queria estar na cama. Mas Deus tem dado força, Deus tem dado disciplina, Deus tem dado resistência. E depois, quando a gente está aqui, quando eu estou aqui, parece que o sono logo se vai. E depois é difícil voltar a dormir, porque eu ainda fico muito impactada, muito impressionada com as coisas que Deus tem ministrado no meu coração nesse lugar aqui na madrugada. E por aí, como que tem sido? Tem sido um tempo bom, tem sido um tempo desafiador. Aqui não tem fácil, não tá fácil. Não tá fácil. Ao mesmo tempo que não tá fácil, tem sido um tempo assim de um bálsamo, sabe? Tem sido um bálsamo. Deus tem entregado coisas diferentes, coisas novas, tem inaugurado coisas novas. E é muito bom, sabe? E quando eu digo coisas novas, é que quando a gente pensa assim, ai, Deus tem inaugurado coisas novas, a gente costuma pensar que, ai, mudou de emprego, vai mudar de cidade, alguma coisa assim. Não é nessa dimensão, mas são sinais que Deus dá pra gente da presença dele. Então, ontem, por exemplo, eu estava procurando um cântico, um louvor específico à tarde que eu queria colocar enquanto eu trabalhava. E eu não encontrei esse louvor de jeito nenhum no YouTube. É um louvor que eu ainda não sei direito, então eu acho que eu procurei mal e não encontrei. Mas eu encontrei um outro que eu não procurei e que eu não conhecia e que já é muito antigo, muito curto e que falava exatamente o que eu queria cantar. E que falava exatamente o que eu sinto nesse momento, nesse tempo aqui conosco, sabe? Que louvor lindo, gente. Passei a tarde inteira, eu acho que eu devo ter ouvido mais de 100 vezes, porque ele é muito curtinho e eu queria muito aprender. E eu cheguei em casa à noite, feliz, mostrei pro meu marido, né, que é da área de música, para ver se ele aprendia a cantar, que eu queria ouvi-lo cantar esse louvor. Então, Deus tem inaugurado coisas novas na vida do meu filho, tem visto coisas novas espiritualmente acontecendo na vida dele. E Deus tem inaugurado, assim, tem trazido uma canção nova para minha casa, tem trazido uma canção nova para esse tempo na minha vida. É engraçado como que Deus faz, né? Deus sempre me dá uma canção para esses momentos, um louvor que vai me acompanhar durante esse tempo. E eu tenho certeza que esse louvor de ontem é o louvor que Ele quer que acompanhe esse tempo na minha vida. Não só os 7 dias que nós estaremos aqui, mas a entrada de um novo ano. Esse é o louvor que Ele quer nos meus lábios, que Ele quer ouvir de mim, sabe? Tenho certeza disso. E é muito bom. Eu tenho certeza também que isso é fruto de buscar por mais dele. Ele coloca na nossa boca o que ele quer ouvir, né? O que é agradável para ele nesse tempo, o que vai fazer sentido para mim e para ele, para a conexão que a gente está vivendo. Isso é bênção. Mas enfim, vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje está lá em Salmo 119, do versos 97 ao 105. Se nós podemos dar um tema para esse dia de hoje, para essa madrugada, aprofunda-me na tua palavra, algo nesse sentido. Aprofunda-me na tua palavra, mergulha-me na tua palavra, instrui-me na tua palavra. Alguma coisa nesse sentido, sabe? De crescer na palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Então, eu vou ler na versão NVT, Salmo 119, versos de 97 a 105. Na Bíblia onde eu estou lendo, né, na versão onde eu estou lendo, diz assim as Escrituras: Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábios que meus inimigos, pois sempre me guiam.
Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recusa-me a andar em todo caminho mau, a fim de obedecer à tua palavra. Não me afastei dos teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo caminho falso. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa palavra é linda. E a gente vê aqui uma pessoa que está sendo instruída na palavra, e uma pessoa que teve a sua vida, tem a sua vida impactada pela palavra. Então ele começa dizendo: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Gente, eu não sei vocês, mas à medida que a gente medita na palavra, a gente pensa nela mesmo o dia todo, assim. É incrível como que ela, por ela ser tão prática para a nossa vida, com muita frequência, a gente medita nela de manhã cedo e ela vai fazendo sentido, ela vai se desenrolando ao longo do dia na nossa vida, né? E a gente fica mesmo assim, como salmista, pensando nela o dia todo. A minha oração nesse tempo que a gente está buscando mais de Deus é que a gente possa ser desse jeito todos os dias da nossa vida. Que todos os dias nós possamos meditar na palavra de manhã e pensar nela o dia todo. Sabe, quando eu estava meditando nessa palavra, antes de trazer para cá, eu estava pensando uma coisa assim: quantas horas, né, fazendo uma conta matemática, quantas horas nós passamos acordadas por dia? Eu passo em torno de 16 horas acordadas por dia. Então, eu costumo me levantar por volta das 6 e dormir por volta das 9, 10 horas. Então, eu costumo passar entre 15 e 16 horas acordadas, né? Salvo algumas exceções. Quanto desse tempo acordada que eu passo na presença do Senhor, meditando na palavra? Não estou dizendo isso, ela fala assim, mas eu fico o dia todo na presença do Senhor. Mas quanto tempo você e eu dedicamos para ficar mesmo meditando na palavra, olha, debruçada na palavra, lendo a palavra e como uma detetive, assim, procurando desvendar os mistérios da palavra de Deus, entendendo encontrando os tesouros que tem aqui, decifrando essa palavra para que ela possa fazer sentido na nossa vida. Quanto tempo? Eu fui fazer esse cálculo e comigo, né, eu passo em torno de 2 horas. Então, isso equivale a 10%, a mais ou menos 10%, né? Do tempo que eu passo acordada. E eu fiquei pensando assim, Deus, misericórdia, muito pouco, né? 10% do meu tempo eu passo acordada, que eu passo meditando na palavra. E eu pensei, gente, se eu passo 15 horas, 16 horas acordada, então isso significa que eu passo 1h50, 2 horas meditando na palavra. Fiquei pensando, como que eu fico em pé? Por isso que eu perco tanto, porque eu só fico 10% do meu tempo acordado meditando na palavra. Mas, de fato, eu acho que às vezes a gente tem que fazer essa matemática para a gente perceber o quanto a gente fica pouco. E o salmista nos lembra que é a palavra de Deus que faz a diferença na nossa vida. Quando ele diz assim, teus mandamentos me fazem mais sábio. Sim, tenho mais prudência, tenho mais entendimento. Recusa-me a andar em todo caminho mau. Não me afastei dos teus estatutos. Suas palavras são doces. Tuas ordens me dão discernimento. E aí o outro salmista já diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tudo isso é a prática de quem vive uma vida na palavra, de quem é instruído na palavra. Gente, não tem livro, não tem conhecimento. Eu gosto muito, muito, muito mesmo de ler livros. Se tem uma coisa que eu gosto de ganhar, mais do que qualquer outra coisa, é livro. Se tem coisa que eu gosto de fazer, assim, tá no topo das coisas que eu mais gosto de fazer, é ler, é estudar. Mas assim, nada se compara a estudar e a ler a palavra de Deus. É ela que nos instrui, não tem nada
Não tem nenhum ensinamento que vai estar posto em outro lugar que não seja ensinado na Bíblia. O principal está aqui, a fonte é aqui. Todos os outros livros que possam ser muito importantes para a minha vida e para a sua, podem até nascer daqui, né? Beber dessa fonte, mas a fonte continua sendo as Escrituras. Então é muito arriscado, é muito arriscado. Eu fico muito temerosa, né? Quando eu olho para o lado, quando eu conheço pessoas que nunca leram de Gênesis a Apocalipse. Porque eu fico temerosa no sentido de pensar como essa pessoa tem sobrevivido até hoje. E eu me lembro do meu passado, como eu vivi tantos anos sem ler a primeira vez a Escritura, né? Depois dessa segunda vez foi diferente e assim por diante. Ou seja, essa palavra é a palavra que lança luz no nosso caminho. Nós precisamos entender que o nosso caminho é um caminho, se a palavra é algo que lança luz para o nosso caminho, significa que o nosso caminho é um lugar escuro. Então é como se a gente andasse de olhos fechados e a palavra de Deus é que abre os nossos olhos para que a gente possa andar no caminho certo. É ela que, quando a gente está no escuro, ela lança luz e aí nós falamos: olha, já não é mais por aqui, não é por aqui. Meu Deus, se eu fosse andar com os olhos vedados, se eu fosse andar nessa escuridão, certeza que eu ia inclinar meu corpo, minha vida para cá. Mas a tua palavra iluminou e agora eu já não vou para cá, eu vou para cá. A Bíblia faz isso conosco. A Bíblia é corretiva, né? Quantas vezes eu achei que eu fazia certo, ou que não tinha problema o que eu fazia, ou que não tinha relevância o que eu fazia, e na Escritura apontou que eu estava completamente equivocada. Isso acontece todos os dias, todos os dias. E quanto mais a gente lê, mais sentido a palavra aplica na nossa vida, né? Nós começamos a enxergar não só as coisas de Deus, mas as coisas terrenas de uma outra forma, a partir da ótica de Deus. Então, querida, se eu posso te dar um conselho nesse tempo que nós estamos buscando mais de Deus, se eu posso seguir um conselho do alto do céu para minha vida, é isso, que nós possamos nos aprofundar mais na palavra, né? E que não seja em 2024, seja hoje mesmo, né? Seja hoje mesmo, hoje nós possamos nos aprofundar mais na palavra, porque não tem amiga, não tem pastor, não tem ninguém que possa nos ensinar mais do que Deus pode nos ensinar. Não tem ninguém, gente, que possa trazer para a nossa vida aquilo que Deus pode trazer. A Lindinha está aqui acordada e fazendo bagunça. Ninguém pode trazer para a nossa vida algo como Deus pode trazer. E nós conhecemos quem é Deus, gente, através da palavra. Às vezes a gente ouve frases, a gente ouve afirmações a respeito de Deus, que a gente fala assim, gente, ela está completamente equivocado. Deus não é essa pessoa. Porque ela conhece Deus de ouvir falar, ela conhece Deus pelas coisas que ela imagina, que ela vê, mas ela não conhece o Deus da Bíblia. Ela nunca abriu a Bíblia para estudar, procurar um tesouro, sabe? Conhecer quem é o nosso Deus. Então, se nós queremos conhecer quem é Deus, nós precisamos ouvir da boca dele quem é ele. E o lugar para isso é nas Escrituras. É nas Escrituras. Se nós não queremos ser enganadas por ventos de doutrinas, por coisas que são infiltradas na nossa vida, na nossa sociedade, por coisas que são infiltradas na igreja, por coisas que nos assaltam a nossa alegria, a nossa fé. Se nós não queremos passar por isso, nós precisamos conhecer a palavra, porque é ela que vai nos ajudar. Olha que lindinha ela, olha. Ela tá terrível. É a palavra que vai nos ensinar, é a palavra que vai nos alertar, é a palavra que vai nos ajudar nesse tempo. E é incrível como que Deus também se revela na palavra. Quantas vezes eu estava com muita dúvida do que fazer. Só um minutinho. Pronto, gente, voltei. O Heitor pedindo água, das coisas que acontecem na madrugada, olha só. Então, onde eu parei?
Então, quantas vezes eu estava em dúvida com relação a algo, eu estava tendo dificuldade, né, para entender alguma coisa na minha vida. E eu abri a palavra, eu fui buscar uma resposta na palavra, por coisas muito pontuais, e eu encontrei. Eu me levantei dessa cadeira, eu me levantei do chão com resposta para aquilo. Deus abriu meu entendimento, me deu uma palavra mesmo, na palavra específica para aquele tempo. Então, assim, Deus se revela na palavra. E a palavra ela é prática, né? Ela só faz sentido para a nossa vida se a gente, de fato, mergulhar nela e trazer essa água para fora, né? Levar essa água para a nossa vida. Então, querida, minha, minha, minha meditação de hoje, meu desejo de hoje para minha vida e para a sua, é que nós possamos nos aprofundar nesse lugar, que essa luz que vem da palavra possa iluminar a nossa vida e possa trazer para nós discernimento, sabedoria e mais de Deus. Quanto mais nós estivermos firmes na palavra, quanto mais nós estivermos conhecedoras da palavra, mais de Deus nós vamos ter na nossa vida. Isso é certeza, isso nós não temos dúvida. Então, se nós queremos mais de Deus, querida, nós precisamos ter mais da palavra. Para a gente ter mais da palavra, nós precisamos fazer muitas coisas. Nós podemos usar muitos recursos, né? Podemos como é que fala? Nos cercar da palavra durante todo o dia. Sim, é uma alternativa. Como que eu me cerco da palavra durante todos os dias? Primeiro, gente, com relação às redes sociais, por exemplo, deixa de seguir gente que não abre a Bíblia, deixa de seguir gente que nunca posta nada sobre Deus, que não sabe conversar sobre Deus. Ah, mas se eu amo essa pessoa, ok, mas o quanto que o feed dela te alimenta? Todas as coisas, Paulo diz que todas as coisas que nós façamos, que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, a rede social, para ela ser um instrumento na nossa vida, um instrumento de Deus na nossa vida, nós temos que ter pessoas que trazem, seguir pessoas, né? Acompanhar pessoas que trazem um alimento, né? Acompanhar pessoas que não trazem nada para a nossa vida, não alimentem nada. E quanto tempo nós passamos nessa rede social? Então é muito importante que esse lugar seja um lugar de entrega de alimento para nós. Que mais que a gente pode fazer durante o dia para nos alimentar da palavra de Deus? Procure colocar sempre um louvor quando você está a conduzir, a caminhar, a fazer alguma coisa que você possa, né, tá ouvindo a palavra através das canções de louvor. Tem amigas que conheçam a Bíblia, que tenham sede, que tenham fome do Senhor, porque a sua conversa com ela vai passar sempre por esse lugar, né? De dar testemunho, de partilhar uma dor, de partilhar uma palavra, de contar o que Deus tem feito. Então, nós precisamos ter amigas, amigos que nos trazem um alimento espiritual. Nós precisamos ter esses amigos. E aí, gente, nós podemos fazer isso, nos cercar da palavra de diversas formas, mas nenhuma forma vai substituir o tempo que nós passamos sozinhas com Deus, né? Então, aqui em casa, por exemplo, todos nós temos um momento de devocional individual. Então, quando a gente acorda, eu faço minha devocional individual sozinha, meu marido faz sozinho e meu filho faz sozinho. Todos nós lemos a Bíblia sozinhos e meditamos nessa palavra. Mas à noite, antes de dormir, é o melhor horário para nós fazermos essa devocional em família. Então, é o momento que todos nós nos reunimos, lemos uma passagem bíblica e meditamos no que o Senhor está querendo ensinar sobre aquele tempo, sobre aquela passagem. Mas eu sei que isso é muito pouco, mas é o ponto de partida. Nós não podemos ir para o mundo, nós não podemos pensar em estar com Deus todos os dias se nós ainda não tivermos nosso momento sozinhos, nosso momento em família. Tudo isso é o fundamento do dia que nós vamos ter, das coisas que nós vamos fazer em Deus, né? E desenvolver no dia, na nossa vida ordinária. Então, assim, isso são coisas também que a gente foi aprendendo aqui em casa ao longo do tempo. Não foi sempre assim, mas Deus na palavra foi mostrando que deveria ser assim. Então, nós introduzimos isso no nosso dia a dia
E hoje a gente não abre mão. Se a gente está viajando, se a gente estiver em qualquer lugar, a nossa Bíblia nos acompanha. E o nosso momento de devocional precede qualquer outra coisa. Eu não me lembro da última vez que eu me levantei e não fiz uma devocional. Não me lembro. Mas eu não conto isso para me gloriar, nem para me exaltar. Eu conto isso para mostrar para vocês uma vida que foi transformada, porque não foi sempre assim. E os meus maiores erros na vida foi de um tempo em que eu não passava aos pés do Senhor. Eu fiz coisas terríveis, eu tomei decisões que trazem resultado para a minha vida inteira, que vai trazer consequência para a minha vida toda, porque eu não tinha uma vida com Deus. Eu me levantava e eu me enchia de muitas outras coisas. E quando dava tempo, eu vinha para os pés do Senhor. Isso me trouxe consequências terríveis para a minha vida inteira. Me levou para perto de pessoas que eu nunca deveria nem ter conhecido. Me levou para mesas que eu nunca deveria ter me assentado. Me levou a pensar coisas que eu nunca deveria ter pensado e a sentir e a fazer coisas que eu não deveria ter feito e sentido. Quando eu voltei para a palavra e comecei a ser corrigida na palavra, foi quando o Senhor me endireitou no sentido de me trazer de volta para a luz. Então, querida, hoje, quando eu partilho com vocês o tempo que eu fico na presença do Senhor, em relação ao meu tempo acordado, eu tenho pleno conhecimento que isso é muito pouco para a inclinação para o pecado que eu tenho, né? Para a minha vida corrompida, isso é muito pouco. Eu preciso de mais de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, né? Firme, em mais uma madrugada, clamando a Deus por mais dele em nossa vida. Olha, agora eu quero orar com você, né? Quero pedir por você, por mim. Vamos entregar esse momento ao Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia em que nós podemos ser alimentadas pela Tua palavra. Nessa madrugada, Senhor, nós meditamos sobre a importância da Tua palavra, dos Teus decretos, da Tua lei na nossa vida. Deus, que nós sejamos famintas pela Tua palavra, que nós tenhamos sede, desejo por ela, que nada na nossa vida, Deus, venha ter mais valor do que a Tua palavra. Pela Tua palavra, Tu criaste o mundo e Tu fizeste tudo que existe hoje aqui, Pai. A Tua palavra é poderosa, Pai. A Tua palavra é viva, eficaz, é mais cortante do que uma faca afiada, Pai. A Tua palavra é atemporal, ela é perfeita, inerrante, séria, amorosa, doce, Pai. Ó, Pai, alimenta-me, aprofunda-me na Tua palavra. Eu oro também pela vida das minhas amigas, das minhas irmãs que estão comigo nesse tempo. Coloque a Tua palavra de frente para elas e que ela seja irresistível, Pai. Que nós venhamos ser um exército, Pai, de mulheres que tenham vontade, fome, sede do Senhor. Que durante todo o dia que nós passamos acordada, Pai, nós passamos meditando na Tua palavra, Pai, lembrando da Tua palavra. Que o Senhor possa soprar nos nossos ouvidos, meu Deus, aquilo que Tu queres para nós nesse tempo. E que à medida que conheçamos o Senhor na Tua palavra, Pai, nós possamos nos encher da Tua presença, do Teu Espírito. Pai, nós estamos aqui buscando mais e mais e mais do Senhor. Nós não nos contentamos mais com a porção que nós temos, porque nós precisamos de mais, nós queremos mais, Deus. Deus, desvenda os Teus mistérios para nós. Mostra-nos onde estão os Teus tesouros na Tua palavra e nos ajuda a meditar nela de dia e de noite, todos os dias da nossa vida, até a eternidade. É no nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Querida, então, que esse tempo que nós estamos buscando mais de Deus e todo o tempo da nossa vida, até a eternidade, seja um tempo de busca e de mergulho nessa palavra. Que nós possamos crescer no entendimento da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.